Boa noite, meus amigos do Radiola F1. Vamos para um boletim. Hoje, essa semana, um formato um pouco diferente. Vamos fazer só um boletim um pouco mais rápido de como aconteceu aí o Grande Prêmio do Canadá de 2024. Um grande prêmio com chuva, né? O primeiro do ano. Foi bom para a gente ver algumas questões aí sobre os pneus de chuva, que vêm sendo sempre bastante criticados é, na Fórmula 1 nos últimos anos, né? Pneus que não servem muito para corrida, porque geram muito spray e tal, e deixa a corrida em condições muito ruins de acontecerem, mas deu certo dessa vez, né? A corrida aconteceu sem grandes problemas em relação a isso, né? Só o normal, né, que aconteceu. Mas antes disso, vamos para nossa vinheta. Então vamos lá. Dada a vinheta, vamos dar aqui alguns destaques, né? Vamos falar um pouquinho de Ferrari. O que aconteceu, né? Vieram tão forte de Mônaco, se esperava um desempenho super forte aí, também no Canadá, mas não rolou, não foi, né? Sérgio Pérez renovou, Tsunoda também assinou definitivamente por mais um ano com a Visa. E polêmicas com declarações de Jacques Villeneuve, né? Fazia tempo que ele não falava muita besteira e dessa vez ele não falou nenhuma besteira, só falou verdades. E vamos falar também da corrida, lógico, mas começando aqui pela classificação um pouquinho. Foi uma classificação legal. Teve como destaque, vou passar bem rápido pela classificação, mas os destaques foram Pérez fora no Q1, que segundo Samuel nem merece ser citado como destaque, né? Já está ficando normal. A Ferrari fora no Q2, uma coisa que não acontecia, né? As duas Ferraris fora no Q2, que não aconteciam desde Bélgica 2021. Com um erro de estratégia misturado com um acerto talvez não muito bom do carro ali para as condições da pista um pouco mais frias, ficava aquele chove não chove, né? Não conseguiram aquecer muito bem os pneus, a Ferrari ainda soltou o Leclerc meio tarde, um pouco no trânsito, ele reclamou bastante, né? Depois, e teve até uma situação engraçada, assim, que ele foi dar entrevista para alguma TV internacional e veio a assessora de relações públicas lá, provavelmente, mostrou no celular para ele meio que o que ele tem que falar. Ele olhou, leu e falou: eu vou falar o que eu quiser. E deu a entrevista, né? Não falou nada demais também, mas ele ficou claramente puto ali por causa disso, né? Desse erro e tal. E depois no Q3, o Russell e o Verstappen fizeram o mesmo tempo. Melhor para o Russell que fez antes, né? E no critério de desempate, quem faz o tempo primeiro fica com a pole. E então os dois fizeram 1:12.000. Esse foi o tempo feito pelo Russell e depois também repetido ali pelo Verstappen. E uma coisa curiosa também que não acontece muito, né? E que não acontecia desde Jerez de la Frontera em 1997, quando Villeneuve, Schumacher e Frentzen, né? Villeneuve e Frentzen na Williams, Schumacher de Ferrari, fizeram o mesmo tempo também. Não tem o tempo aqui agora, mas eles fizeram, foi uma classificação impressionante, assim, que foi seguido, né? Foi muito legal, assim, que o Villeneuve fez o tempo, ficou com a pole. Depois o Schumacher fez. Eu lembro que na transmissão o Reginaldo e o Galvão, eu acho que estava nessa corrida, falaram: Nossa, mas o que será que aconteceu? Travou o relógio? Não é possível e tal. Depois vinha o Frentzen, e aí, se eu não me engano, o Reginaldo já falou e ele não vai conseguir e tal. E foi bater o mesmo tempo certinho também. É, no final das contas ficou com o Villeneuve essa pole position. É uma corrida muito interessante. É,
tem aqui no YouTube, se você quiser assistir, né, a classificação e a corrida, você encontra aqui, encontra no F1 TV, enfim. Foi uma corrida muito, muito interessante, foi muito legal. Como se desenrolou essa temporada de 1997 com o Villeneuve campeão, né? Então, para a classificação final aí do Qualify, né, da classificação, ficou Russell e Verstappen com o mesmo tempo em primeiro e segundo. Depois, na segunda fila, Norris e Piastri. Na terceira fila, Ricardo e Alonso. Na quarta fila, Hamilton e Tsunoda. E quinta fila, Stroll e Albon. Esses foram os que fizeram o Q3 e ocuparam as 10 primeiras posições. A Ferrari dominou a sexta fila ali com Leclerc e Sainz em 11º e 12º. Depois Logan Sargent, acho que fez a melhor classificação dele na carreira, né, desde que ele chegou na Fórmula 1, com o 13º tempo, seguido de Magnussen. E daí Gasly e Pérez, Bottas e Ocon, e Hulk e Joe, né, Hulkenberg e Joe fechando a última fila, a fila 10. E essa foi a classificação, tá? Depois a corrida, no domingo, começou com chuva, né? Se esperava, não sabia se ia chover ou não, ficava aquela na previsão do tempo imprecisa, mas acabou chovendo e deixa eu ajeitar aqui. Acabou chovendo, começou com chuva já tinha chovido bastante, pista bem molhada, mas não estava chuva forte no momento. E os pilotos saíram todos com o pneu verde de chuva intermediário, né? Menos as duas Haas que apostaram em uma estratégia diferente ali para a primeira parte da corrida e que foi muito boa, na verdade, assim, principalmente com o Magnussen, um ritmo impressionante. Se eu não me engano, ele chegou até a quinta posição, largando lá de baixo da tabela e um grande ritmo ali com os pneus de chuva forte que se mostraram que eram os melhores mesmo para aquele momento, mas que acabou durando pouco, né? Na primeira troca eles já estavam lá mais caindo de ritmo, né? E quando o Logan Sargent bateu e causou o primeiro safety car, eles entraram e daí voltaram lá no fundo, enfim. Foi uma estratégia legal, mas que não se pagou muito, né? No fim das contas, não funcionou. Voltando ali para o comecinho da corrida, conforme a pista melhorava ali, o Norris conseguiu imprimir um bom ritmo, né? Mais forte ali, superando então o Russell e o Verstappen. O Verstappen que também daí tinha superado o Russell já. Quando entrou o safety car, né? Foi aí que a McLaren perdeu a corrida para mim. O Norris estava bem à frente nesse momento, quase 12 segundos de vantagem, estava num ritmo realmente muito forte. Mas na hora que o Sargent bateu, que deu bandeira amarela e tal, ficou demorou para chamar o safety car, né, realmente, mas numa situação dessa, a equipe deveria ter previsto, né, pela forma que o Logan ficou parado ali, o socorro demorou para chegar, ele demorou um pouquinho para sair do carro e tal, eles deveriam ter imaginado que ia dar safety car e pedido para o Norris segurar um pouco mais o ritmo ali na frente, porque ele não ia ser superado, ele já estava com uma distância boa. E daí na hora que saiu o safety car, ele tinha acabado de passar, assim, foi por milésimos, ele não pôde entrar. E aí ele teve que dar mais uma volta, ele deu 2 ou 3 voltas muito rápidas para tentar abrir uma margem, ele abriu 18 para 19 segundos, e na hora que voltou com o pneu frio, o pit lane muito molhado, ele não, porque na pista já tinha algum trilho, né? Aí ele voltou em segundo e dali ele não saiu mais, não teve oportunidade mais de atacar o Verstappen, que começou a abrir um pouquinho mais e meio que administrar uma vantagem ali, né? E assim foi até o final ali na ponta, né? Entre Verstappen e Norris, tendo algum pouquinho de bagunça ali, de alternância do Norris para baixo ali, o Russell veio para ultrapassar,
Depois ficou uma briga entre o Russell e o Piastri, eles também acabaram se tocando ali. Teve uma investigação depois da corrida que não deu em nada. E daí nisso o Piastri caiu um pouco de rendimento ali, foi superado pelo Hamilton também. E as Mercedes tiveram uma janela ali de pit stop sem para, né, poder parar, sem perder posições, né? Quando entrou lá já mais para o final o segundo safety car, né? Que causado ali pelo Sainz em cima do Albon, né? Com isso, já tinha um trilho, eles já estavam, alguns já estavam arriscando no pneu slick, né? Acho que, se eu não me engano, o Gasly foi o primeiro a fazer isso, depois daquela tragédia do Leclerc, né? De colocar o pneu duro e com meia volta começou a chover de novo, né? É, e aí eles estavam, aí o Russell e o Hamilton pararam e foi aí que, não sei se foi um erro totalmente aí da equipe ou se foi o Hamilton. Depois a gente viu o rádio, né, o Hamilton discutindo com o Bono sobre qual seria o melhor pneu, o Bono sendo conservador, talvez ele foi conservador demais, falando para o Hamilton que ele tinha que usar os pneus duros, que foi o que foi colocado nele, mas depois a gente viu na tabela de pneus que ele tinha um jogo de macios, de médios, e tinha um de macios usados, mas era um macio usado de poucas voltas, usado em treino, e que talvez aguentasse as 12 voltas finais, né? Então é um pouco questionável. O Reginaldo ainda falou, ó, se o Hamilton colocar macio, ele pode vir para ganhar a corrida. Porque o Hamilton estava realmente forte na corrida, ele estava bem. Ele largou em sétimo, chegou ali atrás do Russell, eh, em quarto, né? Vinha fazendo uma corrida boa, apesar dele ter falado depois que foi uma das piores corridas dele. Não acho que foi, né? Mas enfim, o Hamilton está nessa questão, né? Com a equipe, ele já vem reclamando há algumas corridas de que o carro dele é muito bom nos treinos, ele consegue bons acertos, mas na classificação ele não sabe o que acontece com o carro, que o carro nunca tá bom na classificação e daí consequentemente na corrida, né? Se o carro não tá alterado ali de alguma forma, na corrida sofre um pouquinho mais e ele daí vem chegando sistematicamente ali atrás do Russell. É, na classificação principalmente, e ele já falou até que ele não espera que ele supere o Russell nessa temporada, enfim, que ele não está entendendo o que está acontecendo e tal, né? A Juliane Serasoli até é, falou no Twitter que se ela fizesse, que alguém mandou um e-mail para ela, ela não tem ideia de onde veio esse e-mail, mandou não só para ela, mas para todo mundo que cobre a Fórmula 1, assim, os veículos mais importantes e tal, que se ela fizer as perguntas certas para o Hamilton, ele vai falar o que está acontecendo, né? Mas é mais uma polêmica aí. Será que o Hamilton está sendo sabotado na Mercedes em favor do George Russell, né? A equipe ter a preferência pelo Russell é totalmente normal, né, na minha opinião, porque o Hamilton está de saída, né? Igual o Serginho gosta de falar, ele está de aviso prévio da Mercedes, vai para a Ferrari o ano que vem, então talvez a Mercedes esteja escondendo um pouco as coisas dele, de desenvolvimento, de acertos, mas pelo forma que o Hamilton vem falando, ele parece que está sendo sabotado, e isso daí já é outro assunto, gravíssimo na minha opinião, totalmente antiprofissional da parte da equipe, do Toto Wolff, enfim, né? Mas continuando na corrida, o, o Hamilton daí foi ultrapassado, né? Por isso o Russell veio com um pneu muito melhor no finalzinho, na penúltima volta, na última chicane ali, antes do Muro dos Campeões e tal, da reta dos boxes, ele foi ultrapassado pelo Russell ali por dentro. Uma belíssima manobra do Russell, inclusive, que vinha com um ritmo mais forte, com pneus melhores, enfim, né? O Ricardo marcou seus primeiros pontos em corrida nesse ano,
né? Chegando em sétimo, né? Largou em quinto, chegou em sétimo. E o Ricardo daí está envolvido na polêmica, né, do Villeneuve, que eu falei lá no comecinho, que o Villeneuve simplesmente perguntaram para ele é comentarista da Sky Sports, e perguntaram para ele falou, eu não entendo por que que o Ricardo, o que que ele está fazendo ainda na Fórmula 1. A gente já tem alguns anos que a gente vê o Ricardo sendo. Todo mundo falando que tem que fazer um carro melhor para o Ricardo, que um carro que ele se adapte melhor, que ele precisa se adaptar e nunca chega lá, nunca se adapta, nunca anda bem. E aí ele foi e falou isso, né? Que não entende o que acontece, que isso é a Fórmula 1, é a elite do esporte e que não tem espaço para um piloto que não deveria, né, ter espaço para um piloto como esse, que é fraco e que não performa bem, mesmo nas condições que ele tem, né? Tudo bem, ele realmente, o Ricardo faz tempo, né, desde a Red Bull, faz tempo que ele não tem. O Villeneuve falou muito mais do que isso, né? Eu não anotei, não tenho aqui de cabeça, mas ele falou sobre, o Ricardo foi lá e pegou um Vettel de fim de carreira, ganhou meia temporada de um Verstappen com 18 anos, acabando de chegar na Fórmula 1 e tal. E depois disso foi nada, né? Não fez mais nada. Fez um pódio, uma vitória numa corrida maluca, né? E que na Fórmula 1 não tem espaço para isso, para ficar tentando ver se o piloto vai conseguir, se vai conseguir dar um carro para ele, enfim. Que a Fórmula 1 não é assim, ele não está entendendo. O que que o Ricardo tem, além da personalidade dele, de ser um cara que parece ser um cara legal, mas o que que ele tem para continuar na Fórmula 1, né? Concordo, na verdade, com o Villeneuve nisso. 2024 tá esquisito, né? A gente concordando com o que o Villeneuve fala. Olha que ponto chegou o Ricardo, né? E aí o Tsunoda também vinha fazendo uma corrida boa, mas acabou perdendo ali uma curva e ele perdeu a traseira, foi para a grama, conseguiu controlar na grama ali, conseguiu sair sem bater, mas daí ele perdeu muitas posições, o pneu ficou ruim e tal, pneu sujo até ele voltar, já estava no finzinho da corrida, acabou chegando lá atrás, né? Uma outra coisa que aconteceu nessa corrida foi a Alpine marcar pontos com os dois pilotos, né? Marcou 3 pontos e teve uma polêmica aí também em relação a isso, que foi quando o Ocon deu passagem para o Gasly tentar atacar o Ricardo, né? Porém, o Gasly não conseguiu e o Gasly simplesmente não devolveu, a equipe não pediu, né? Não, pelo menos não avisou o Ocon, né? Olha, vai lá e passa ele, né? E o Ocon daí reclamou isso abertamente no rádio, ali pós-corrida, que era inacreditável isso que estava acontecendo, que é, ele jamais esperava uma coisa dessas, enfim, por parte da equipe, né? Do piloto pode até ser, mas por parte da equipe ele não esperava isso jamais. E, e também, né? Pegou bem mal, na minha opinião, para a equipe, para o Gasly, enfim. É o tipo de coisa que não se faz mais, né? Hoje em dia. E fizeram, enfim, com o Ocon. Já tá aí, a polêmica já teve aí a semana toda falando que talvez o Ocon não fosse nem correr no Canadá e tal, e meio que mandaram ele embora, mesmo ele já tendo pedido para sair antes, né? E tá toda essa conversa aí entre o Ocon e a Alpine, uma situação péssima na Alpine, uma equipe que já está ruim há alguns anos e ainda uma situação, um clima incrivelmente ruim entre os pilotos, entre piloto e equipe, enfim. Desse jeito a Alpine é melhor fechar as portas. Vende lá para Andretti, que está afim, né? Porque a Alpine claramente não está afim de continuar na Fórmula 1 desse jeito, né? Pelo menos não deveria ficar. E vamos falar um pouquinho da Ferrari, né? Não falei ainda, só um comentário ali. Mas a Ferrari ela teve assim o pior fim de semana de muito tempo, né? É, com um duplo abandono que não acontecia desde o Azerbaijão em 2022. Andou forte, principalmente no primeiro treino livre,
Depois andou bem nos outros 2 treinos e aí na classificação não conseguiu fazer funcionar os pneus, fazer funcionar bem o carro. O Sainz falou um pouco disso, que ele também não entende muito bem, precisava analisar melhor os dados e tal para ver o que aconteceu com o carro que simplesmente não funcionou bem na classificação, fazendo com que largasse muito lá de trás. E aí fica difícil correr lá no meio do pelotão com chuva, com spray, com uns pilotos de habilidade duvidosa por perto, né? Enfim. E o Leclerc é a mesma coisa, né? Já comentei aqui na classificação do que ele falou. E na corrida, assim, o Leclerc teve problemas no motor desde das primeiras voltas ali, ele perdendo cerca de 80 cavalos na reta, né? E em aceleração máxima. Não, e quase 1 segundo por volta ele estava perdendo ali naqueles momentos. Quando teve a primeira parada, ele fez aquela que a parada mais foi a parada mais longa da corrida, demorou 24 ponto alguma coisa ali segundos. E foi quando eles tentaram mandar para o carro ali um comando, alguma coisa para meio que consertar o problema. E falaram: ó, acho que a gente conseguiu. E aí o Leclerc voltou ainda com um ritmo ruim e tal, voltou em último, e para ajudar ainda colocou pneu duro e voltou a chover depois de 30 segundos, né? Mais uma coisa que não ajudou ele, ele acabou abandonando ali na volta 40, ainda durou bastante, né, com o carro quebrado. Em último, perdeu uma volta e tal, aí meio que desistiram, né, de ficar na corrida ali, enfim. Depois o Fred Vasseur ainda falou que ele estava esperando uma bandeira vermelha, porque daí seria possível consertar o carro, ele descontar a volta, enfim, mas não deu. Não teve bandeira vermelha e aí foi melhor abandonar. E o Sainz estava ali também numa corrida muito difícil. E quando na volta 57 ele simplesmente perdeu a traseira ali, comeu um pouquinho a mais de zebra, escorregou a traseira, rodou, e nessa ele ainda acertou o Albon, né, que estava fazendo uma ótima corrida naquele momento ali. Ainda não estava na zona de pontuação, mas estava com ritmo bom. Tinha feito uma ultrapassagem que para mim vai ser uma das ultrapassagens do ano. Essa ultrapassagem dupla do Albon ali, né, sobre, é, se eu não me engano, uma Haas e uma Alpine, né, ele ultrapassou por fora e na curva ele mergulhou por dentro e para ultrapassar o segundo ali. Foi uma belíssima ultrapassagem. Se você não viu, procura ver porque foi muito, muito legal mesmo, né? Nessa o Sainz abandonou, né? Daí o duplo abandono. E daí fim de corrida, né? Verstappen vence, hino da Holanda. O Max se isola de vez ali como terceiro maior vencedor da Fórmula 1, né? Ele está longe do segundo, do quarto, e com 60 vitórias ele ainda está longe do Schumacher, né? Que é o segundo com 91, se eu não me engano, e do Hamilton com 103, né? Mais longe ainda, vai demorar algumas temporadas aí para ele conseguir alcançar o Schumacher. São 31 vitórias, né? E o Hamilton demorar um pouquinho mais, porque a gente espera aí que o Hamilton volte a vencer, né? A Mercedes, algumas atualizações funcionaram muito bem, principalmente a asa dianteira deles, que eles estavam apostando numa solução que não deu certo e agora eles fizeram um design mais simples, que parece que foi melhor, que distribuiu melhor o fluxo de ar pelo carro. E uma outra coisa importante que foi dita por um engenheiro que eu esqueci o nome, desculpa. Ele falou que o mais interessante é que agora eles conseguiram achar o problema, que fazia com que o túnel de vento e o simulador dessem um resultado e na pista fosse diferente. E agora sim está sincronizado o resultado entre túnel de vento e simulador. E eles conseguem então prever melhor o comportamento do carro e desenhar partes que vão de fato funcionar, né? Inclusive prometeu agora para a próxima corrida na Espanha
que sem ser nessa semana, na próxima, né? Um assoalho novo já para poder dar mais um salto aí de desempenho durante as corridas, né? Que é o principal, assim, eles estavam performando mal na classificação e muito melhor na corrida do que na classificação, e agora tiveram um desempenho mais parelho também nas duas sessões, né? E agora na Espanha eles estão prometendo mais atualizações e tal. A Ferrari também. A Ferrari esperava um pouco mais, né, dessa corrida de desempenho, não teve, né, não veio. Todo mundo esperava muito da Ferrari depois de Mônaco, né? E não veio. O Fred Vasseur também já falou que vão chegar bastante atualizações em Barcelona, para ver, vamos ver o que acontece, né, nessa guerra de atualização aí, quem que vai se dar melhor. Por enquanto é a McLaren, né, que tirou uma boa vantagem aí da Ferrari. Já a Ferrari não pontuou, né? A Red Bull é, recuperou um pouquinho a vantagem sobre a Ferrari, um pouco, né? Porque o Sérgio Pérez, apesar de ter renovado por 2 anos, né? Conseguiu o contrato de 2 anos que ele queria. A gente achou que não valia 6 meses, mas ele conseguiu os 2 anos. E ele, de novo, né? Caiu no Q1, bateu sozinho na corrida, rodou sozinho, bateu, ainda ficou lá na corrida, ficou na pista ao invés de recolher o carro para uma agulha, e, enfim, abandonar. Ele levou o carro até os boxes. Com isso, pela situação de falta de segurança, porque aquela parte poderia se soltar, bater em outro carro, enfim, ele tomou 3 posições no grid como punição para a próxima corrida. Provavelmente vai largar de último ou largar dos boxes, né? É bom para a Red Bull que aproveita e troca umas peças do carro, enfim. E, enfim, o Pérez péssimo, né? Foi bom para a Ferrari e para as outras equipes que a Red Bull não conseguiu se desprender tanto assim no Mundial de Construtores. E a McLaren vem se mostrando o melhor carro na pista, né? Errou mais nessa corrida. Essa corrida foi decidida no detalhe, né? Quem errou menos ganhou. Foi isso que aconteceu. E quem errou menos foi o Verstappen e a Red Bull com ele. E então acabou sendo o melhor, né? Mas o Lando Norris tinha mais carro, tinha mais desempenho. Um erro bobo ali, que ele podia ter segurado um pouquinho o ritmo para poder entrar nos boxes assim que foi acionado o safety car. Ele ia ganhar uma vantagem absurda, né? Ia voltar em primeiro, né? Não ia ter uma vantagem absurda porque depois ia enfileirar todo mundo, mas ele ia voltar em primeiro. E aí não deu certo, voltou em segundo, perdeu, né? E foi isso que aconteceu. A classificação final da corrida então ficou com Verstappen, Norris e Russell fazendo o pódio, né? Verstappen em primeiro, Norris em segundo, Russell em terceiro, com seguidos aí de Hamilton, Piastri, Alonso, Stroll, Ricardo, Gasly e Ocon, completando os 10 primeiros. E depois Hülkenberg em 11º, seguido de Magnussen em 12º, Bottas em 13º, Tsunoda 14º e Zhou 15º. Esses foram os que terminaram a corrida. Depois os que não terminaram foi Sainz 16º, Albon 17º, Pérez em 18º, Leclerc 19º e Logan Sargent foi o primeiro que abandonou, ficou em último. A volta mais rápida foi do Hamilton com 1:14.856. O pit stop mais rápido foi o do Leclerc, aquele que ele pôs pneu duro, com 2 segundos e 21. O pior pit stop também foi com o Leclerc na Ferrari, com 24,5, se eu não me engano. E o piloto do dia, que foi votado ali pela audiência no aplicativo durante a corrida, foi Lando Norris. Agora, sobre piloto do dia, né, piloto radiola e bagre do dia, para mim, o bagre foi Sérgio Pérez, com certeza, porque se espera muito mais do cara que tem o melhor carro ou um dos melhores carros, né, já que a gente está vendo aí que a Red Bull não está tão melhor assim do que os outros carros nesse momento do campeonato, né? Mas ainda talvez seja o melhor carro, a gente vai ver.
em Barcelona, num circuito clássico, com pista seca, né? O que, que vai acontecer. Mas, para mim, bagre do dia, Sérgio Pérez, sem a menor dúvida, tá? E piloto Radiola, eu fico entre o Russell e Hamilton, os dois andaram bem, mas eu acho que ainda prefiro um pouco o Hamilton para essa corrida, porque o Russell largou na pole, errou bastante. Tudo bem que ele não tinha muito carro, né? A Mercedes melhorou, mas não é assim também, né? Mas largou na pole, numa corrida maluca assim, não pode errar tanto igual ele errou. É, é, um erro crítico ali que fez o Verstappen ultrapassá-lo. Se não fosse isso, é, ele que teria voltado na frente do Norris naquela rodada de pit stops do safety car. Enfim, talvez ele se mantesse ali na frente do Verstappen, que também não estava com muito ritmo para ficar atacando e tal, tanto que ele não conseguiu abrir muito depois. É, enfim, para mim ele errou muito ali. Faltou um pouco de experiência, talvez, faltou um pouco de habilidade no manejo do carro com piso molhado. E o Hamilton não, o Hamilton fez um fim de semana forte. Não muito na classificação, mas na corrida sim. Um erro daí também estratégico ou não, né? Tem que se apurar o porquê que errou a Mercedes na troca de pneus ali do Hamilton, deu um pneu para ele que não rendia tanto, talvez para ajudar o Russell a chegar na frente, enfim. O Hamilton poderia ter ganho essa corrida, essa que é a verdade, se não fosse esse erro aí. Mas também não adianta a gente ficar aqui se, né? Igual o Rosaboni fala, né? Se minha avó tivesse bigode, eu tinha dois vô, né? Mas foi isso a corrida, né? Depois no mercado de pilotos aí a gente teve alguma movimentação depois dessa corrida, né? O Tsunoda foi confirmado mais um ano aí na Visa, o que joga mais pressão ainda pro Ricardo, porque o Ricardo ainda não está confirmado para o ano que vem. E o Helmut Marko falou que eles têm que pensar numa solução para o Liam Lawson, né? O Liam Lawson tem um contrato de reserva com renovação para o ano que vem. Não seria renovação, mas ele teria ali uma liberação da Red Bull caso a Red Bull não dê um assento para ele para o ano que vem, e a Red Bull agora só tem um, porque dos 4 disponíveis da equipe de piloto titular, né, tem Verstappen e Pérez na Red Bull e o Tsunoda na Visa. E agora tem o assento que hoje é ocupado pelo Ricardo, que está em disputa ali entre Ricardo e Lawson e mais 1 milhão de pilotos da academia, né, da Red Bull que estão por aí, né? Então tem que a Red Bull se definir quanto a isso, o que faz com o Ricardo, né? O Ricardo deu uma entrevista depois da classificação, né? Eu vi que andaram falando besteira sobre mim, que não sei o quê, mas eu tô no top 5. Pô, Ricardo, menos, né? Se recolha, se guarde, se feche, porque não é assim, né? O cara que falou besteira e que a gente acha que fala besteira mesmo muito, ele é só um cara que ganhou a Fórmula Indy, ganhou a Indy 500, já chegou em segundo lugar em Le Mans e foi campeão da Fórmula 1 em cima do Schumacher, inclusive, né? O Villeneuve a gente provoca um pouco aqui, fala que ele não é tão bom assim, que não é tudo isso, mas o Ricardo tem que falta um pouquinho de humildade aí pro Ricardo, né? Tá se achando com uma corrida boa. Marcou os primeiros pontos da temporada e já tá achando que é campeão. Enfim. E é isso. O Radiola de hoje fica por aqui. Era só um boletim mais curto mesmo, a gente não queria ficar em branco. Então, para deixar, por causa de compromissos pessoais meus, do Samuel, a gente achou melhor fazer dessa forma, fazer gravado, né? Então, tá nessa estreia agora. Então comenta, né, aí pra gente, pra eu saber
O que vocês estão achando? O que você acha desse formato de boletim, videozinho mais um pouquinho mais curto, um pouquinho mais de 30 minutos, né? Se é interessante a gente continuar fazendo conteúdo nesse formato. Quem foi o piloto do dia para você? Quem foi o bagre do dia? O que você acha aí da declaração do Villeneuve, do Ricardo? Será que o Hamilton está sendo sabotado mesmo, né, pela Mercedes? Será que se o carro da Ferrari melhorar um pouco, a Ferrari ainda tem condição de brigar pelo título de construtores com a Red Bull? E será que ela consegue dar um carro vitorioso para o Hamilton estrear o ano que vem? Né? Então, responde essas perguntas aí para mim nos comentários, dá o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, isso ajuda a gente pra caramba. A gente ainda está recomeçando, né? Depois do Resenha Motor do ano passado, que teve um resultado ótimo. A gente está recomeçando como Radiola F1 e a gente precisa dessa força de vocês, então, de compartilhar, de reagir aqui, engajar um pouco o vídeo. E a gente está preparando aí novos conteúdos, coisas diferentes aí para vocês continuarem curtindo aí o Radiola, esse projeto que a gente quer que cresça muito, porque a gente acredita que a gente consegue fazer um conteúdo legal com a ajuda de vocês. Então, por favor, fala o que vocês estão achando aí, mesmo que se estiver achando ruim, fala pra gente o que dá para melhorar, como melhorar, quais as suas sugestões de assuntos, né? As férias da Fórmula 1 estão chegando aí, a gente não vai ficar parado durante as férias da Fórmula 1. A gente quer fazer uns especiais, a gente faz especial de pilotos, né? Desse cara aqui, né? A gente faz um especial desse carrinho aqui, né? Da Ferrari, ó. Tem ali um 2021. A gente faz, igual fez o ano passado, um especial totalmente fora da, da corrida, que foi o Games de Corrida. O que vocês querem ver aqui no Radiola? Fala aí pra gente. Beleza? Muito obrigado. Eu vou deixar vocês aqui então com a nossa vinhetinha de encerramento. Valeu!